Bendición, irmãs. Como estão todas? Sempre pergunto como está, porque é muito importante perguntar como está a Igreja do Senhor. Porque se há uma situação, há uma necessidade, aqui estamos também para escutar, para falar, por uma chamada e desahogar nosso coração. Para isso, estamos nós outros como corpo de Cristo. Amém? Então, se há uma situação, por favor, pode chamar-me, que aqui está, com muito carinho, para escutar a todos. Bueno, hoje nós outros queremos falar em um pequeno devocional, o que é ter um espírito de oração. O tema é o espírito de oração. Então, hoje nós outros vamos tentar entender, compreender o que é uma igreja que tem um espírito de oração. Amém? Então, se a semana passada nombrei essa cita bíblica, que está em Romano, capítulo 8, e verso 26 e 27, que diz assim, a palavra do Senhor. E de la mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa debilidade. Que bom ter o Espírito Santo. Ele nos ajuda em nossa debilidade. Sabe, e o mais importante é que a parte dele nos ajudar em nossa debilidade, ele nos compreende e nos entende e nos respeita. Sabe? Quantos não entendem uma debilidade de uma pessoa? Não, esta é a debilidade dessa pessoa. Já não tenho paciência. Não é assim? Pero o Espírito Santo não. Porque não sabemos orar como deveríamos. Fíjate, não sabemos. Pero o Espírito mesmo intercede por nós outros com gemidos indizíveis. Com gemido, pensa, com gemido. E aquele que escudrinha os corações também, qual é um sentir do Espírito Santo, também esquadrinha nosso coração. Porque ele intercede por los santos conforme a vontade de Deus. Conforme a vontade de Deus. Bom, então, agora vamos entrar em nosso texto. A frialdade e apatia que prevalece em la igreja hoje em dia é prova de la falta do espírito, de um espírito de oração. De oração. Há consequência quando não há um espírito de oração em la igreja, e a igreja é nós outros. É nós outros. Em geral, eu hablo em geral. A igreja está engendrando, mira, irmãos, a consequência da falta de um espírito de oração. Vamos observar. A igreja está engendrando hijos nascidos de la carne, quando não há um espírito de oração. Los quais não conhecem nada do Espírito, porque não foram engendrados no Espírito. Não está sendo ensinado no Espírito, que é ter uma vida espiritual. Porque uma vida de oração é a vida espiritual de um cristiano. Como vamos engendrar hijos? É impossível. Impossível. Não conhece nada do espírito de oração, que é o que reinava em la igreja primitiva. Reinava o quê? Um espírito de oração.
pessoas que oravam, discípulos que tinham vida de oração, apóstolos. Sim. Todos esses homens tiveram uma vida de oração. A Bíblia habla de Pedro. Pedro passava e a sombra de Pedro curava, porque era lleno de Deus, uma vida de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Quando foi echado no fosso dos leões, encontraram o quê? Carne para comer? Um homem lleno de Deus. Lleno de Deus. Encontraram ali os leões. Bom, e temos muito exemplo em la Bíblia. Vamos seguir para conseguir falar o que queremos que o Espírito Santo hable a nossa vida. Então, o que existia na igreja primitiva era uma igreja de oração, que tinha um espírito de oração. Sem este espírito de oração, não podemos esperar frutos espirituais em la igreja. Não podemos esperar frutos espirituais em la igreja sem um espírito de oração. Então, cadê o bautismo com o Espírito Santo? Os dones do Espírito Santo que tem para nós outros. Não é possível ter sem um espírito de oração, porque os frutos do Espírito, o bautismo com o Espírito Santo, nós outros só conseguimos com um espírito de oração. Senão se queda uma igreja sem engendrar hijos espirituais. O nível não sube, baja. E é triste, é muito triste. Nem ser úteis, fíjate as consequências. A parte de não engendrar hijos espirituais, não ter frutos espirituais, tampouco nós outros vamos ser úteis para o reino de Deus. Porque para ser útil, para ser usado para o reino de Deus, nós outros temos que ter uma vida de oração. Porque senão não recebe nada. Nem poder, nem autoridade, nem unção, nem conhecimento, nem discernimento. Não. Nem nada. Então, nós outros não podemos ser úteis em o reino de Deus. Como em lo natural também. Então, se eu he dado um exemplo em lo natural, dei no espiritual e agora em lo natural. Sem dolores de parto, sem dolores, não há parto. Uma mulher, quando cumpre seus 9 meses, então sente um dolor. Sim? E só termina esse dolor quando o bebê nasce. Tu mira sua carita, valeu a pena sentir esse dolor. Mira menino, mira menina. Assim é a igreja do Senhor quando tem um espírito de oração. Gendra hijos espirituais. E tu miras os hijos espirituais, llenos de Deus, engendrando outros. Que satisfação, que alegria. Que igreja verdadeiramente que tem o Espírito Santo. De la mesma maneira, sem o espírito de oração, não há hijos espirituais. Não lo há. Com a indiferença que prevalece em la igreja, é muito difícil. Se não impossível que pecadores sejam convertidos e convertidos. Impossível. Sem o Espírito Santo, ele que transforma o pecador em nova criatura em Cristo. Então, sem o poder do Espírito Santo, está claro
que as almas não serão nascidas de novo. Não serão. Porque nos dias de hoje, muitas almas estão sendo nascidas, bautizadas, até são bautizadas. Pero depois vai enfraquecendo em la fé, porque não foram engendrados no Espírito Santo. Tu pode dizer assim, que palavra forte, pero esta palavra não é minha. Este livro não fui eu que sou a escritora que escrevi. Esse livro é do Senhor. Foi Ele que escreveu. Miramos aqui em Gálatas, uma cita bíblica. Gálatas 4 e verso 19, diz assim: Hijitos, apóstolo Pablo, trabalhando com os Gálatas. Hijitos míos, por quienes volvo a sofrer dolores de parto, até que Cristo seja formado em nós outros. Apóstolo Pablo sentia dor, como um dolor de parto, porque ele queria que a igreja, que os Gálatas tiveram uma vida com Deus espiritual, de oração, de disciplina, Então, se sentir dolor de parto, estava eu observando, em grego, significa ódio, que é angústia, aflição. Não? Quando nos ponemos em dolor de parto, não nos dá uma aflição, nos dá uma angústia, nos dá um dolor, como um cólico. E ele, apóstolo Pablo aqui, sua intenção era que a igreja de Coríntios, os irmãos de Gálatas, se alimentasse de Cristo, porque ali muitos estavam fora da graça de Cristo. Ali os Gálatas, havia muitíssimo deles que estavam fora do Espírito, fora da graça de Cristo. Por isso ele veio exortando sobre o tema das obras da carne, o que era. Precisava dessa exortação. Precisava. E se nos dias de hoje não há um líder que sente esse dolor de parto, como ha sentido Pablo, por los Gálatas, pelo corpo de Cristo nos dias de hoje, não vamos conseguir engendrar filhos espirituais. Não vamos. É muito triste. É muito triste que não haja no corpo de Cristo, nos dias de hoje, líderes que sentem dolor por esse corpo, que têm ganas, que têm desejo, aleluias, glória a Deus, de engendrar filhos espirituais, preparados, llenos do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. São Pablo conhecia bem o espírito de oração, porque Pablo era homem de oração. Ressuscitou morto. Levantava paralíticos. Predicava com muito poder, com muita autoridade, com muita unção. Porque tinha uma vida de oração, tinha vida com Deus. Glória a Deus. E seu poder para convencer e trair almas a los pés de Cristo. Tem que ter um espírito de oração. Tem que ter. Ele disse à igreja carnal, a los Gálatas: Hijos meus, por quem de novo sofro dolores? O que nós outros terminamos de ler. Sentia dolor. Porque Deus confiou
Ele é esta obra. E se no dia de hoje não há esse dolor, esse amor, sabe, irmãos, a igreja está correndo sério peligro, porque os filhos vão ser engendrados em la carne, não em el espírito. E lo que passa que a igreja se queda dividida. Era o ministério de oração de dia e de noite, el qual lhe deu tantos filhos espiritual, porque ele tinha essa vida, essa comunhão com o Espírito Santo. Com razão ele pôde dizer em suas palavras, porque aunque tengáis inumeráveis maestros em Cristo, sem embargo, não teneis muitos padres. Pois em Cristo Jesus eu os engendrei, fíjate, por meio do Evangelho, que estás em 1 Coríntios 4:15. Então, irmão, pode haver muitos maestros, pode haver muitos líderes, mas se não tem nenhuma vida de oração, não vai arreglar nada. E nos dias de hoje, os líderes não querem orar. Não querem engendrar filhos de oração em la fé espiritual. Porque os próprios líderes não querem ter uma vida de oração. Porque vida de oração é renúncia. Requer tempo, correr hábito. O que o maestro diz a você que haga com tu filho quando chega a sua casa do cole, do instituto? Terminou de almoçar, descansou uma hora, estudar, fazer as tarefas de casa, para que tu filho corra hábito de estudar. Assim é a vida nossa. Temos que correr hábito de orar, para poder fazer o reino de Deus, predicar seu reino aqui na terra e engendrar filhos espirituais, ganhar alma para o reino de Cristo. A igreja de Cristo é chamada para ser a madre de hijos espirituais. A igreja de Cristo é chamada para ser madre de hijos espirituais, hijos de Deus concebido em uma atmosfera de amor e oração. Por la falta do espírito de oração na igreja, há quem chega a ser crente, pero sem poder nenhuma influência para Cristo. Que triste, não? São hijos nascidos de la carne, e convertidos com la mente, hijos nascidos de la carne, convertidos com la mente, pero todavia com as obras de la carne. Todavia com as obras de la carne. Vive em la carne. Manifestando-se em eles. Se pode ser um bom membro, sim, de uma igreja, por suposto que pode. Pode ser um bom membro. Pode também participar de los sacramentos, por suposto que sim. Ser, quem sabe, um excelente ajudante e estar sempre presente em cada reunião? Sim, claro que sim. No obstante, se hace tudo isto com a ideia de ganhar méritos para sua salvação, mira a resposta, é inútil. Porque não são hijos engendrados
espirituales, en la carne. Y esta responsabilidad está en nosotros, los líderes, de engendrar, de ser essa madre que é a Igreja de Cristo, para engendrar esses hijos, la palavra, levar esses hijos a lo espiritual, a lo de verdad, la comida, la oración, o ajo, que é la palavra, e a cebolla, que é la oração. Sem ajo e cebolla, não há uma boa comida. Não lo há. El que tem al hijo, tem la vida. Tem la vida. E el que não tem al hijo de Deus, não tem la vida. Fíjate. Juan, 1 de Juan 5:12. Como es la madre, assim são sus hijos. Como es la madre, assim são sus hijos. Uma pergunta. Como és tu como madre em sua casa? Como és la madre, é sus hijos. Como és tu? Como sou eu? Como és tu líder? Como és tu líder? Tu exemplo de oração, de leitura bíblica, como és tu exemplo? Como és la madre, é o hijo. La igreja, se não vem a experimentar o espírito de oração e súplica, vai a engendrar uma generação de cristianos, pero sem a natureza de Cristo. Não passa nada, se pode fazer o que quero, a hora que quero, como me dê la gana. É isso que tu queres para ti? Porque eu não quero isso para mim, para a responsabilidade que Deus me chamou. Eu não quero para mim. Não, eu não. Porque está escrito que Abraão teve 2 hijos, uno de la serva e outro de la livre. Pero o hijo de la serva nasceu segundo la carne. Fíjate, os da carne. E o hijo de la livre por meio de la promessa, que foi Isaac. Isto contém uma alegoria, pois estas 2 mulheres são 2 pactos. Um procede del Monte Sinai, que engendra hijos para ser escravo. Este é Agar, hijo da carne. Agora bem, Agar é o Monte Sinai em Arábia e corresponde à igreja atual porque ela está em esclavitud com seus filhos. A consequência. Pero miramos agora o hijo da promessa, que são engendrados no Espírito. Pero la Jerusalém de arriba é livre. Livre sou. Estou liberado. És livre. Esta é nossa madre, porque escrito está: regozíjate, ó estéril, la que não concebiste, prorrumbe e clama, tu que não tens dolor de parto, porque más são los hijos de la desolada que de la que se tem marido. Que estás donde? Em Isaías, capítulo 54 e verso 1. Então, irmãos, nós outros, como Isaac, sois hijos
de la promessa, de la promessa. Pero assim como então ele nasceu segundo a carne, perseguiu ao que nasceu segundo ao Espírito. Ao Espírito. Assim também sucede agora. Se nós outros observar, vamos ver Gálatas 4, 22 até o 29, tu leia aí a sua casa. Nos dias de hoje também nós outros somos perseguidos. Um cristiano que busca manter uma comunhão com Cristo, ele é perseguido. Porque muitos dizem, bom, essa irmã parece que quer ser mais santa. Esse irmão parece que quer ser mais santo. Pero a Bíblia, hoje, em nosso devocional, nos ensina que nós outros temos que ser engendrados como filhos, no Espírito, e não há outro. Não há outra opção, porque a Igreja de Jesus Cristo é seu corpo, é seu corpo. Aqui em la terra, representamos aqui em la terra o corpo de Cristo, a qual Cristo é um edifício. Um edifício. A quem ele dijo que é Pedro: edificarei minha igreja. Edificarei minha igreja. E és templo de Deus. Morada de Deus, do Espírito Santo de Deus, para aqui na terra, nós outros levar o reino de Cristo. Então, se vamos observar o que Deus está falando com nós outros dentro desse devocional. Como tu foi engendrado? Como tu foi engendrado? Como tu se sente? Como tu se sente? Haga agora um momento, quando tu escutar o devocional, pare, pense. Amém? Padre, quero eu nesse momento agradecer a Ti por esse devocional, nos ensinando, Senhor, que é um filho engendrado no Espírito com um espírito de oração e também um filho engendrado em la carne. Conhecemos benefícios e também conhecemos hoje no devocional consequência. Pero quero pedir ao Senhor que ajuda de hoje minhas irmãs e todo aquele, Senhor, de onde esse áudio está ligando, a examinar nossa vida. Como está a nossa vida? Padre, também seguimos orando por nossos filhos, pedindo salvação, que tu Espírito Santo venha engendrar esse Espírito na vida de nossos filhos, de nossos netos, genro, nora, de nossa família, e que eles venham ser llenos do Espírito de Deus. Senhor, alcança cada ministério, cada pastor e missioneiro, líderes, alcança as nações e traz salvação, tu reino, a la terra. Assim, Senhor, eu deixo em tus manos nossa vida e esse devocional. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Bueno, minhas amadas irmãs, que o Senhor os bendiga, a cada uma de nós outras. E vamos seguir orando, eu animo as irmãs a seguir orando, vamos seguir em la marcha. Não vamos baixar la guardia, vamos seguir. Que pronto já está terminando esse confinamento e se Deus queira, já pronto nos veremos na congregação. Mientras tanto, somos gratos ao Senhor por esse meio de comunicação. Um grande abraço da parte minha para cada um de vocês e que o Senhor os bendiga grandemente. A você, tu hogar, tu família. Em nome de Jesus. Amém. Graças por estar aí. E graças por escutar-me. E graças por ter vós outra como um grão arão segurando também em meus braços. Porque eu necessito. E muito. Porque sem Deus, eu não sou nada. E sem vocês também. Para mim é um gozo a oportunidade que o Senhor me dá de poder compartilhar um pouquinho de sua palavra
cada martes com vosotras. Amém? Bendizione a todos.